Olá, olá, boa noite. Estamos aqui hoje, nessa noite de terça-feira. Vamos iniciar uma live chamada Maturidade que Transforma. Vou convidar a minha companheira aqui de jornada, Maria Elenir, para a gente conversar um pouquinho. Vou pedir já para vocês compartilharem com as pessoas que vocês acreditam que vão se beneficiar dessa live de hoje. Então, vou pedindo aí para vocês compartilharem com carinho. Oi, Elenir. Ui, agora. Tô vendo a geladeira. Sim, pois é. Tem duas flechinhas na frente, embaixo do teu vídeo ou em cima, dependendo. Tem o microfone, a câmera e tem duas flechinhas. Aê! Mas não tá parando. É só clicar. Aí, bem melhor. Agora tá me enxergando. Agora eu tô te enxergando. Que coisa, né? Que beleza, então. Maravilha. Sim, que bom. Tá claro assim, suficiente, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Tu vem só um pouquinho para ficar na frente da tua tomada, se der, vai ficar mais bonito. Para aparecer tua folhagem. Ah, um pouquinho mais. Isso. Para aparecer a folhagem, tá bonito aí. Agora, eu tô pedindo... até já tinha um pessoal na live ali. Agora tem que mandar o aviãozinho para convidar. Eu estava pedindo para o pessoal que está entrando, né, para encaminhar para as pessoas, por conta do nosso tema, né, da nossa live, que é a live Maturidade que Transforma, né, e dentro dela tu vai iniciar aí com a tua fala, falando um pouquinho dessa temática, né. Então aí eu agradeço a todos que estão entrando. Boa noite, Lu. Muito obrigada por estar participando. Compartilha com todo mundo aí. Eu também vou compartilhar aqui com meus amigos, para que todos participem, né, conosco nessa noite. Vamos convidar aqui o pessoal. Vamos lá. Vamos convidar o povo. Mandei meu convite. Então, boa noite a todos. Inicialmente, sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês. E hoje, então, a temática da nossa live é maturidade plena. Redescobrir a si mesmo. Só que é uma temática que vai envolver não apenas hoje, a live de hoje. Essa vai ser a primeira. Vai ser uma série de lives que vai estar acontecendo nos próximos dias e semana, né? Porque é um conteúdo denso que não tem como se aprofundar numa única live, né? Esse ciclo, essa virada que acontece, né? No nosso amadurecer. Isso aí. Então, muitas vezes, então, vocês já perceberam o quanto a gente atende ou cuida dos outros e acaba esquecendo de atender as próprias demandas e necessidades nesse mundo moderno e acelerado que nós vivemos. Então, a gente cuida dos filhos, do marido, da profissão, da casa, das contas a pagar. A gente cuida de todas as urgências da vida. E a gente acaba, muitas vezes, se adiando, se deixando para depois. E, de repente, surge aquele momento da nossa vida em que a vida vai pedindo mais sentido. A gente vai se percebendo nesse piloto automático que muitas vezes a gente está e a gente sente, mas agora não tenho tempo para olhar. A gente vai
protelando, deixando para depois. Mas chega num limite assim que aí de repente os filhos já vão saindo de casa, aí tem aquela sensação que, né, o, mesmo que não é só a ausência das vozes que antes tinha, né, daquela rotina, que muitas vezes era até gostosa, né, que a gente sente falta, mas também porque na mente o barulho continua, mas é Uhum. aquela ausência das tarefas, daquilo que a rotina nossa do dia a dia tanto demandava de nós. Aí a gente se pega naquele silêncio, naquele olhar para dentro que a gente, né, tem essa necessidade, a gente percebe que como se algo nos faltasse, Uhum. algo que nós precisamos nos completar de alguma maneira. Então, esse é a oportunidade de se descobrir, de se olhar para dentro. A gente não precisa ir tão longe, até a gente teve uma experiência coletiva na época da pandemia, né? Que se falava muito dessa perda um pouco de controle e, e que muito se falava também que estávamos no cantinho do pensamento e muitas coisas aconteceram nesse, né? Quem tinha ansiedade aumentou a ansiedade, outras pessoas tiveram mais conflitos dentro de casa, porque muitas vezes, quando se tem uma rotina acelerada, a gente não sobra tempo para olhar, muitas vezes, para aquilo que não está andando como deveria andar. Às Uhum. vezes a gente se apega a uma área da vida que não está andando bem, né? Uhum. E Uhum. daí o resto a gente vai protelando. Mas, de repente, essa ausência de sentido, né? Chega essa maturidade que ela nos faz rever realmente isso, né? Uhum. Ah, e Elenira, aqui para contribuir contigo com a tua fala, né? A Lu Moura, ela está dizendo verdade, a gente às vezes se negligencia muito, né? Então, é isso que tu falou, é olhar, né? Essas lives aqui, para quem está entrando, eu vi que a Maria Helenice entrou, fico muito feliz de ver aqui, Rede Toque Cuidar também, a Carla. Então, a gente agradece, né, a todos que estão entrando. Então, compartilhe o linkzinho aí, o aviãozinho, né? Mande aí para os seus amigos, pessoas que vocês acreditam que vão se beneficiar dessa live, né? Porque o nosso intuito, né, Elenir, é trazer lives e mais para frente a gente tem novidades aí. Quem acompanhar nossas lives vai saber do que a gente está falando, né? É trazer esse olhar mais reflexivo para dentro de nós, né? Nós, eu digo assim, nós mulheres 40 a mais, né? Que são essas mulheres que estão passando justamente por isso, né? A questão do não olhar para si por conta, às vezes, de um trabalho muito que exige muito de nós, né? É filhos, ou até mesmo filhos que já saíram de casa, né? Como que ela vai voltar o olhar para ela, né? Como que essa mulher busca novamente esse olhar mais carinhoso, mais acolhedor com ela mesma, né? Que muitas vezes, como tu estava falando, se perde nesse caminhar aí da vida, né? Então, as lives vão trazer justamente essa temática, né? Olhar para nós, a maturidade que transforma, né? A maturidade ativa. Então, a gente olhar para nós com todo esse carinho que a gente realmente merece, né? Em busca dessa nova jornada, desse novo eu, né? Dessa nova eu, quem sabe, podemos dizer assim, né? Que a gente pode se redescobrir com o passar do tempo. Tu quer ler o comentário da Lu? Parabéns pela iniciativa, achei a proposta super interessante e necessária. Ah, Muito bom. obrigada, Lu. Obrigada. Assim, até o pessoal chegou, a gente no início da live, o combinado era eu abrir,
Aí a Sani não estava se enxergando, não estava conseguindo enviar os aviãozinhos. Só que agora eu estou um pouquinho preocupada que já tinha 2 pessoas do meu perfil e que elas não voltaram. E pode ser, né? Porque eu estava divulgando que seria no meu. Vocês me dão um minutinho aqui para enviar o Tu manda para aviãozinho. elas. Isso. É, Manda só, aí. só um minutinho. Que eu vou ler aqui o que a Carla colocou, né? Nos acolher e nos abraçar. Maravilhosa iniciativa de vocês. Ó, que bom que vocês estão gostando. E é justamente isso, né? E olha que engraçado, né? Eu não consegui me ver na live. E o quanto é ruim a gente não conseguir se olhar, né? Quanto é ruim a gente estar na frente muitas vezes de uma pessoa ou em algum lugar onde a gente não se vê, não se reconhece e a outra pessoa também não consegue nos ver. Olha que interessante essa questão de não se ver. Tanto é que a gente reiniciou a live porque eu E não deu estava me tudo vendo. certo. E deu E tudo pela certo agora. insistência da Fanny, porque eu vi, dela disse, não, ninguém entrou, mas eu já tinha visto 2 pessoas. Mas Ah, é assim mesmo, mas vai dar tudo certo. Já mas enviei é para esse ela. processo, né, Lenir? Se a gente pegar essa dinâmica que a gente trouxe aqui, do eu não me ver, né? O quanto muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada de vida, a gente não consegue se ver. E muitas vezes a gente deixa passar, porque assim, o dia a dia é corrido, né, e tudo mais, e a gente não consegue parar para olhar o quanto está sendo incômodo esse não se olhar, não se ver, né? Então é esse momento. Então é como se fosse na live. Não, não gostei. Eu gostaria de me ver. Então assim, e você foi uma pessoa flexível, né? Que disse não. Então vamos reiniciar. E a gente reiniciou e tá dando tudo certo, né? É, agora eu até ia dizer para, eu já ia me apresentar e você ia se apresentar em seguida, mas agora vamos fazer isso porque eu acabei não me apresentando também. Isso Você aí. quer? Vamos lá. Fica à Tá. vontade. Para quem então não me conhece, eu sou Maria Elenir. Eu iniciei meu trabalho na psicologia clínica, mas eu sempre fui apaixonado pelo desenvolvimento humano. Então, eu fiz uma transição de carreira e encerrei outros ciclos da minha vida, tipo, fim de um trabalho e também encerramento de relacionamento e fui para uma nova cidade, né? Queria Uhum. começar do zero. Olha só como que é. Naquela época, eu comentava às vezes com pessoas assim, estou começando do zero. E hoje, né, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. A gente nunca começa do zero, mas naquela época ainda não tinha. Eu não tinha ainda esse conhecimento, porque assim, Uhum. eu falava, estou começando do zero, mas a gente vai com toda uma bagagem, né? Uhum. Vai com todas as nossas vulnerabilidades. Que bom que fosse, né? Começar do zero, porque eu acho que a mudança ela deveria sempre acontecer mudança pela mudança. Mas muitas vezes a gente faz a mudança quando a gente está num período de vulnerabilidade. E muitas vezes, então, você decide mudar tudo em volta, todo o cenário, por isso que a gente pensa, estou começando do zero, mas tu vai com toda aquela tua bagagem, né? E Uhum. se tem coisa ali para consertar, tu vai ter que consertar. Antes de começar, né? Realmente, eu acho que isso é um pouco disso que a gente está trazendo. Às Uhum. vezes você pensa assim, ó, você levou uma vida de uma forma, né, por décadas, você foi o eu, vamos supor, o eu que a gente quer superar. Quando a gente diz, como aqui o tema diz, encontrar a si mesmo. Isso supõe que antes eu não estava me encontrando. Ou às vezes a gente se encontra, como eu disse, em alguns aspectos e muitos são negligenciados, né? Uhum. E de repente, então, você percebe, né, que tem que fazer
toda uma ressignificação de vida, toda uma elaboração, e isso é um processo. Por isso que a gente decidiu fazer uma sequência de lives, né? Porque a gente vai fazendo isso como num processo mais aprofundado de aprendizagem. Ninguém muda com uma coisa que você faça, né? Tudo é um processo na nossa vida. Então, ser apaixonado pelo desenvolvimento humano tem muito a ver com o meu perfil, pela minha jornada de vida. Então, quando eu estava em Passo Fundo, eu comecei com a psicologia clínica, mas já fui me desafiar, eu queria dar treinamento, né? Fiz um coach na época e me desafiava para alguns trabalhos voluntários, dar palestra em ONGs, em escolas. E então, depois que eu voltei de Passo Fundo, na época da pandemia, daí eu me habilitei para ser instrutora também do Senar, e assim continuar, né, com essa possibilidade de trabalhar com palestras, formações profissionais e também cursos, né, enfim, nessa área. E também o grupo terapia, que já lá em Passo Fundo também foi uma outra coisa que eu já comecei a me virar para fazer em paralelo. E é curioso, então, eu e a Sani, a gente se conheceu na mentoria da Luciane Sippert. E essa mentoria, ela é reconhecida por unir propósitos e fazer conexões. E eu fui muito privilegiada em conhecer a Sani, e a gente, então, ter hoje, né? Carinho recíproco. A gente conectou esse propósito que vocês vão estar conhecendo. Ela vai falar um pouco mais agora. E também na apresentação dela, e a gente poder, então, desenvolver isso. E a gente teve essa paixão em conjunto. Que bom. Saiba que o carinho é recíproco, né? E sem contar a admiração. É o que a gente sempre lê, né? E a gente vê, e a Luciane também, enquanto nossa mentora, a pessoa que nos assessora dentro dessa questão da carreira, né? Esteja sempre com pessoas que estejam alinhadas com o que tu quer, né? Alinhadas com o teu propósito, pessoas que querem o teu bem, pessoas que estão dispostas a seguir, dar os mesmos passos que você, né? Então, é que nem tu disse, foi uma grata surpresa nós nos encontrarmos nessa caminhada aí, né? Então, eu me chamo Sani, para quem não me conhece, Sani da Silva Farias, eu sou psicóloga clínica, e além da clínica, eu trabalho com grupo terapia, mas com a pessoa idosa, né? Então, eu me descobri uma pessoa que gosta de trabalhar com a pessoa idosa desde o início desse ano, e as coisas estão acontecendo assim, de forma muito bonita, muito tranquila, né? Então, eu tenho um grupo terapia presencial aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e eu e a Helenira, a gente, como ela já bem disse, nós temos essa mesma paixão, né, que é trabalhar com pessoas, com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Trabalhar com pessoas é isso, né, você tirar dela, né, fazer com que ela veja que ela tem o melhor, né, a gente tenta, através do nosso trabalho com a psicologia, extrair o melhor daquela pessoa, né, e a gente faz isso através dos grupos, e trabalhar em grupo é muito bom também, porque quando tem um grupo alinhado, né, todos estão ali com o mesmo objetivo, que é desenvolver, né, se desenvolver, olhar para si, então as coisas, elas acontecem. Eu digo que é a mágica do grupo, né, é que o grupo, e é onde uma pessoa, ela consegue organizar as coisas dentro dela, né, ela consegue, muitas pessoas usam a palavra curar, mas eu gosto de usar olhar para isso, né? Olhar para essa dor. Quando ela olha para a dor dela, ela ajuda também os outros, né?
olhar para aquela dor e andar com ela, porque a dor pode ser que ela não deixe de existir, mas você vai olhar para ela e vai dizer, olha, vamos ser amiguinha, vamos caminhar juntas então, até quando ela resolve ir embora, né? Então, o grupo, né, trabalhar em grupo, participar de terapia em grupo é isso, é você olhar para a tua dor, olhar para a do outro e ajudar, né, uns aos outros a andar com maior leveza e facilidade, né? Então, assim, no decorrer das lives, mais uma vez, a gente vai ser repetitivo, né? Que vocês nos acompanhem, que vai ter novidades agora para o mês de outubro, né? Nós vamos ter uma proposta para quem quiser participar do nosso grupo terapia também. Então, vão nos acompanhando que a gente vai deixar o link para aquelas primeiras pessoas que aderirem. Vai ter alguns benefícios aí. Então, nós vamos deixar isso aí, vamos deixar para mais tarde, né, Elenir? Para a próxima live, para o pessoal saber que quem assistir que vai pegar aí as melhores ofertas, vamos pensar assim, né? Mas eu gostaria de que tu continue falando um pouquinho, né, dessa tua jornada do autoconhecimento e desenvolvimento, principalmente com mulheres, né? Dentro do Senar, que tu é treinadora, né? Tu é palestrante e tu trabalha bastante com mulheres, né? Então, fala um pouquinho para nós aqui dessa tua experiência e o que tu pode observar dentro do grupo, né, das mulheres, assim, o que tu mais gosta, enfim, fala um pouquinho dessa tua experiência com os grupos. Assim, ó, eu sempre falo, quando a gente convida para uma palestra, as pessoas às vezes subestimam. O que eu vou aprender lá? Será que isso realmente pode me ajudar, vai mudar a minha vida? Porque a nossa mente, ela é muito resistente, ela sempre vai antes. Uhum. E muitas vezes, né, pelos próprios condicionamentos e limitações das crenças, aí a pessoa fica, mas eu digo sempre assim, ó, palestras são sementes. Eu amo palestras, eu acho que o desejo brotou em mim porque eu me beneficiei com inúmeras palestras que eu assisti. Até assim, ó, um ano ali, que foi em 2022, eu quebrei meu tornozelo. E foi bem no início que eu tinha uma agenda cheia de curso e palestra. Sabe? Parecia assim, ó, a gente que fala muito dessa palavrinha feia autossabotagem, eu pensei, parece uma autossabotagem, né? Porque eu quebrei assim. E agora, o que eu faço? Eu fiquei assim, super chateada, 40 dias eu não podia colocar meu pé no chão, né? E tinha uma agenda de 30 palestras na minha cidade de Natal. Não era 30, acho que era 26, não fechava 30, mas enfim, quase 30. No CRAS, né, da minha cidade, lá em Criciúmal. E eu já tinha dado, acho que umas. E daí eu fiquei olhando, né? Ia ter que cancelar umas, né? Porque era. Às vezes eu dava assim, tipo, eu ia para lá e dava 4 num mês, assim, em períodos assim, aproveitando a ida, né? Em 4 períodos de meio-dia, vamos supor. E daí eu pensei, 2 meses eu praticamente vou ter que cancelar, assim, né? E é complicado, as pessoas já fizeram aquele projeto, já estavam contando, já tinha sido divulgado. E eu peguei, e aí a minha filha, que mora em São Paulo, ela trabalha remoto. Aí, sem saber, minha irmã disse, ó, vem dar você que consegue trabalhar, tem essa possibilidade, vem para junto da tua mãe, porque para nós é mais difícil. Minha irmã mora em Brasília e aqui o pessoal, né, só tem uma irmã que não ia dar conta. E dela veio. Daí eu tava assim, meio assim, um dia veio uma cunhada minha e disse, mas de repente tu fala com o meu irmão, ele te leva, assim, aquilo já me deu assim, depois eu falei para ele e ele não estava mais muito querendo me levar, porque ele também ficou, assim, era um compromisso.
Mas, resumindo, isso aconteceu porque uma vez, numa palestra, um senhor disse assim que ele estava doente, passou por uma cirurgia, e aí daí de repente o médico disse, agora você pode começar a caminhar no corredor do hospital, devagarinho, e ele fazia a gente rir muito na palestra, e ele disse, eu comecei a marchar no corredor. Aí o médico passou e disse, calma, calma, vai devagar, não precisa ser dessa forma. Ele disse, o senhor Sim. cuida do meu corpo, da minha mente, cuida eu. Então, assim, claro que eu não dou esse conselho. Muitas pessoas diziam assim, por que tu está fazendo isso? Por que tu não está se cuidando? Mas, assim, por isso que cada pessoa é uma pessoa. Porque, tipo assim, eu já estava, assim, eu já tinha um pouco eu sabia que se eu ficasse na cama, deixando aqueles compromissos que eu já tinha assumido, ia ser para minha saúde mental, ia ser muito ruim, sabe? Para minha saúde mental, talvez ia até atrasar a minha recuperação. Sem dúvida. Então, às vezes as pessoas não entendem isso, porque quando a gente começa a cuidar da nossa saúde mental, né? Cuidar assim, cuidar realmente daquilo que tem, que importa para nós, que agrega sentido na nossa vida, às vezes, né, tipo, claro que eu tomei todas as precauções possíveis, todo o cuidado, né, minha filha estava junto e tal, mas foi maravilhoso. Então, tipo assim, quando a gente muitas vezes vai numa palestra e tal, as pessoas, assim, é que nem num outro dia num curso, quando eu ofereci, por isso que a gente não foi estimulada a cuidar da saúde mental. Aí também a mulher, a coordenadora disse que ela conseguiu o grupo, né? Que precisava, né? Tem que ser no máximo 15, no mínimo, máximo 15, ela conseguiu 14. Então, ela disse num grupo de 20. É porque, às vezes, ela disse as mulheres não gostam tanto, porque, claro, que gostam mais de algo que elas fazem, que também eu entendo que seja super terapêutico, que nem fazer bordado, fazer cursos de culinária. E delas acharam que ia ser uma coisa técnica, trabalhar num curso assim sobre empreendedorismo que ia ser super técnico. E a gente consegue levar essa parte humanizada, e é bom, e a gente faz dinâmica, e no fim também foi terapêutico. Então, assim, é isso que eu acho assim maravilhoso. As pessoas que estão lá se sentem gratificadas, e a gente também, porque a gente vê que é naquela questão sensorial, assim, da sensação, do se permitir, do abraço, do riso, do olhar no olho. Então, é incrível, eu amo trabalhar com desenvolvimento humano, quero fazer isso para o resto da vida. Sim, isso que tu falou é muito interessante, né? Porque tu trouxe duas questões: agregar valor, né? Fazer algo que agregue valor na tua vida, né? Que muitas vezes nós mulheres, principalmente, a gente criada, né? Para que o agregar valor é só o que é físico, é só o trabalhar, né? É só o cuidar da casa, é o você sair de casa para trabalhar, né? Cuidar dos filhos, enfim, fazer coisas físicas, né? Que apareça. Então, o agregar valor muitas vezes não é o agregar valor em si, que é através de uma palestra que vai te mostrar coisas novas, que vão abrir a nossa mente para o que é novo, né? Porque é belo. Então, assim, que bom que tu trouxe essa perspectiva, né? Dessas mulheres que elas se permitiram de alguma forma sair só daquele viés do que o bordado, o crochê, né, o artesanato, a pintura, só isso vai agregar valor na vida delas. E não, né, uma palestra bem dada com uma pessoa preparada que nem você, isso vai agregar muito valor, mas em outra parte da vida dela. Não só o terapêutico, que é os trabalhos manuais, né?
E, e essa outra questão que tu disse, né, que brilha os teus olhos quando tu fala, a gente sente, né, dessa questão do trabalhar o desenvolvimento das pessoas, ver aquela pessoa, tu pegar um adulto que quando tu trabalha o desenvolvimento dela, o desenvolvimento não é nem cognitivo, mas é a gestão das emoções, é ela olhar para si com maior carinho, é como se tu pegasse um bebê e ajudasse ele tá engatinhando, tu ajuda ele a andar, né? Então, quando tu fala isso, me vem muito essa imagem de você pegar na mão dessa mulher e caminhar com ela para ela extrair dela o melhor que ela pode oferecer para ela mesma, para a família, né? E essa também é a nossa proposta, né, Lenir, dentro do nosso novo grupo, que mais para frente a gente vai abrir. Que é isso, é pegar na mão de quem estiver com nós e fazer com que ela consiga caminhar daqui um pouco sozinha, né? Que nem a Luciane fez com nós, né? Dentro da mentoria, dentro desse caminhar, para onde que eu vou, como que eu faço, né? Faço live, não faço live, né? Como que a gente vai andar melhor, por que caminhos seguir, né? Então esse é o desenvolvimento, né? Então assim é muito interessante porque brilha teus olhos quando tu fala sobre isso, né? Sobre o desenvolvimento humano. E como que foi a tua experiência? Brevemente, tu pode falar para nós, porque vamos cuidar nosso horário para o Instagram não cortar metade da nossa live, né? Mas me diz como que daí foi a tua experiência com o grupo terapia, com as palestras, na verdade, né? Online. Tu percebeu uma diferença nas mulheres? Como que foi a tua experiência com a palestra? Ou não chegou Eu só a... tenho, eu não fiz nenhuma online, só presencial. Mas Aham. assim, ó, sempre é bom a gente pegar os feedback no final, mas nem sempre dá o tempo, como eu disse, às vezes de repente já está ali e você às vezes nem quer com uma palavra. Mas Uhum. isso que é o legal, porque nesse curso que eu dei, por último agora, era um grupo que eu dei palestra primeiro. Aí, então, no momento que a gente estava acontecendo o curso, aí, volta e meia, alguém falava, porque muitas vezes, você fala uma coisa novamente, porque quando a gente fala essa questão de que as mulheres foram ensinadas a cuidar, né, que às vezes se cuida até do marido como se fosse de um filho, né, e daí a gente vai reeducando esse comportamento, não, né, porque ele não é filho, ele é marido. Então, às Uhum. vezes, a gente vai dando, assim, né, trazendo essa clareza da importância dos papéis dentro de uma família, Uhum. que cada um ocupe o seu. E aí eu falei, né, na palestra sobre essa parte, né, da gestão das emoções, então como que a gente tem que dividir tarefas e não, né, se sobrecarregar. Porque um pouco é da cultura que a gente aprendeu. Ai, mulher é multifunção, multitarefa, se Uhum. brincar. Uma época se ouvia muito. Ela cozinha, empurra o carrinho do bebê com o pé, e dela faz, a gente romantizava isso. E É o hoje eu digo cansaço, isso aí, né? isso só deixa a mulher exaurida. E ela, às vezes, ela achava até que era um elogio, ela conseguir fazer tanta coisa ao mesmo tempo, Uhum. né? Mas E daí, em algum lugar vai faltar, né? Em algum lugar vai ficar um buraquinho lá faltando. E normalmente é nós. Normalmente o que falta, a pecinha que não foi ajustada, foi justamente a nós mesmos, né? Faz tudo, menos olhar exatamente. para nós. Por isso que eu disse, né, que a gente o objetivo dessa palestra é a gente novamente se resgatar, né? Olhar para si, né? Redescobrir, na verdade, porque a gente fez tanto pelos outros, se doou tanto por muito Uhum, tempo, e uhum, daí a gente acaba aqui, né? Não. E uhum. daí, então, resumindo aquilo que você me perguntou, e daí, quando você escuta assim, ó, depois que tu falou aquilo na palestra, lá em casa mudou.
Aí, é isso que é o sentido, entende? Quando existe Sim. essa reeducação, mas não porque a Maria Elenir falou, porque elas mesmas estavam percebendo que não estava certo, né? Que Uhum. talvez, né, elas, às vezes, muitas vezes as pessoas, elas estão sentindo, né, aquilo está pesando para elas, mas elas não se permitem rever, né, aquela Uhum. conduta e mudar, e, enfim. Uhum. Então, Precisa de alguém para precisa de alguém para avalizar, né? Me fugiu a palavra, mas para dizer, olha, tu tá certa, esse é o teu caminho, né? O que tu pensa tá correto, pode fazer que vai dar certo, né? exatamente. E assim, ó, tu falou do horário, né? Nós temos Uhum. 15 minutos ainda? Não, Eu 5 minutos. acho que uns 10 minutos no máximo, para a gente não ficar com uma margem Tá. de tempo, né? Agora, eu gostaria, se você me permite fazer, eu tinha separado 4 perguntas, 2 das Fica à caixinhas. vontade, a live é nossa. E daí, mas eu acho que não vai dar tempo, mais ou menos 2 eu gostaria de fazer para, e se eu precisar também contribuir. Mas Uhum. assim, ó, a gente então nessa nossa intenção de ressignificar o nosso antigo eu e se permitir, então, trazer um novo sentido de existência, né? Muitas vezes as pessoas se pegam, né, nesse período de inquietação, eu quero fazer uma mudança, essa vida aqui não faz mais sentido para mim, às vezes seja com a saída dos filhos de casa, às vezes seja numa aposentadoria, Uhum. às vezes seja num relacionamento de longa data, né, que de repente mudou a dinâmica da relação ou Ou findou, terminou. Uhum. e às vezes também uma transição de carreira. E daí, quando você decide, então, fazer essa mudança, como posso reaprender a agir diferente? Porque muitas vezes se viveu no caos por tanto tempo, né? Naquela rotina, né? Que exigiu tanto. E como, assim, mudar, fazer essa transição, né? Quando sobra também tempo mais, né? Vamos supor, Uhum. de repente, uma aposentadoria, enfim. E sem sentir culpa ou a sensação de que está sendo improdutiva. Uhum. É uma Como que pergunta? é, como fazer essa transição? Inclusive, né, Elenir, mais para frente eu vou receber, mais para frente, tipo assim, daqui umas semanas eu vou dar, eu estou, uma vez por semana, eu faço uma live sobre a saúde mental da pessoa idosa, né? Então, toda semana eu recebo uma pessoa aqui no meu Instagram para falar justamente disso, assim como você foi a primeira, né, que a gente fez a nossa aquela primeira live em relação a isso, né? E uma dessas duas ou três dessas lives vão ser direcionadas a isso. Como que a pessoa, né, essa mulher, ela se programa para aposentadoria? Como que ela vai se programar para essa saída dos filhos, né? Para ela, se ela vai ter ou não a síndrome do ninho vazio, né? Então, eu acredito que para que tudo isso que tu falou, né? A pessoa ou ela já ela se vê sozinha, ou por conta de uma viuvez também, né? Precoce muitas vezes, ou os filhos saíram de casa para estudar, ou enfim, formaram suas famílias. Eu acredito que tudo tem que ter um planejamento, né? Planeja para aposentadoria também. Por quê? Porque se a gente não se planejar, não se programar, vai em algum momento todo esse caos que tu disse, né, que muitas vezes a gente vive na correria do dia a dia, o trabalho, casa, filhos, relacionamento, né, ocupa um espaço muito grande na nossa rotina diária. E quando a gente se vê sem algum desses pontos, né, ou sem os filhos, ou sem um trabalho, ou sem o companheiro ou companheira, né, aquilo vai ficar um buraco ali. Então, quando eu digo programar, a gente se programar, é o que eu posso fazer por mim também,
né? Ter uma rotina não só dessas questões objetivas, essas questões diárias, né? Mas assim, o que eu faço por mim? Eu tenho amigos, né? Quem aqui que está assistindo a live, qual é a sua relação? Qual a quantidade de amigos que você tem? Você sai para tomar um café com as suas amigas, com seus amigos? Né? Você sai um final de semana, né? Para ir num parque, tomar um chimarrão, tomar um tereré, que nem aqui em Campo Grande tem essa dinâmica de tomar tereré, né? Então, assim, tem essas atividades que é direcionada a si, né? Vai no cabeleireiro, vai vai almoçar sozinha, né? Vai tomar um chá, um café, uma torta, vai numa cafeteria, aproveitar a nossa presença, né? A sua presença. Então, assim, a gente se programa dessa forma, né? Para que a gente não coloque todas essas expectativas e automaticamente sem essas dinâmicas da nossa família, do dia a dia, quando uma delas se ausenta ou acaba, a gente não fique frustrado porque não tem mais, não faz sentido mais para aquela pessoa, né, a vida dela, porque os filhos saíram de casa, por exemplo, ou porque se separou, né, separou da mulher, se separou do marido. Então, assim, a programação é a gente se olhar, cuidar de nós, ter a nossa rotina para além de tudo, né? Então, assim, eu aprendi com a nossa amiga Maria Helenice, que está aqui na live, que é a gente ter isso, né? Vai almoçar, não precisa almoçar com um monte de gente. Às vezes é muito bom ir tomar um café, comer uma torta, quietinho, sabe? Só você aproveitar essa solitude, né? Não é ter solidão, mas é uma solitude, né? Eu Conservar fiz boas isso ontem. amizades. Hã? Fiz isso ontem. É mesmo? Olha, e não é gostoso? Eu adoro. Né? Então, assim, quando tu me faz essa pergunta, eu acho, para não enrolar muito, porque eu gosto muito de falar, né? Mas é isso, é se programar. Mas se programar com isso, de você olhar para si, ter uma rotina que é tua, ter as tuas atividades individuais, para que quando alguma dessas atividades que tu tem, que é em grupo, que é familiar, alguma delas faltar, você não se sinta culpada ou sozinha por conta disso, né? Que aquilo vai fazer falta em ti, porque tu tem você, né? Então eu acho que é isso. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu penso dessa forma. Não, tá, concordo plenamente com você. E hoje, assim, é não só de paciente, mas às vezes nos nossos próprios contatos, a gente percebe, assim, as pessoas continuam, estão com 60 ou mais e continuam adiando a vida para frente. Uhum. Quando quando meu filho se formar, quando isso acontecer, aí eu vou pensar em mim. Uhum. Gente, eu sempre digo, hoje ainda coloquei, a nossa vida não é um ensaio, ela está acontecendo em tempo real. E Nossa, tipo, verdade. e se a gente não começar hoje mudar um hábito, tipo assim, como eu disse lá, se nossa mente ficar criando muito obstáculo e resistência, para a gente já, tipo assim, ficar colocando para frente, se você não se permitir experimentar hoje, você amanhã, o amanhã é só uma sequência do hoje, tem que começar hoje. Uhum. Dá um primeiro Então, passo, né? e aí eu sempre uso a palavrinha permissão. É a permissão de experimentar. Na vida Uhum. não existe garantias. Me lembro quando eu tinha uma paciente lá em Passo Fundo, ela disse que a primeira vez que ela foi almoçar ou foi num restaurante sozinha, ela se sentiu péssima. Mas foi, Uhum. sabe? Daí, às vezes, a primeira vez, tudo bem. É que nem você, a primeira vez que come sushi, pode não gostar. Daí, tu tem que ir se acostumando com esse novo paladar e, de repente, você pode gostar ou não, Uhum. né? Uhum. Mas tudo é a permissão, né? De você se permitir, né? Experimentar.
Experimentar Às o vezes um novo, prato né? diferente, ou fazer algo diferente e conhecer uma outra parte da cidade que tu nunca visitou, né? É assim, fazer Uhum, caminho diferente, porque senão a nossa tendência é ficar muito uhum, no piloto automático. E não que seja ruim o piloto automático, ele realmente nos ajuda a ser produtivo, desde que isso seja feito de forma estratégica e não como um estilo de vida, porque uhum, senão a gente realmente fica desconectado do momento presente, a gente não uhum, consegue realmente viver o hoje, viver com qualidade o agora, uhum. né? Então, Perfeito. tudo é uma Uhum, reaprendizagem, né? Uma uhum, reeducação. uhum. Sim. E essa palavra permissão, acho que ela cabe muito, né? Para todo mundo, né? Permitir-se viver o novo, né? E é que nem tu falou, muitas vezes são coisas pequenas, né? É tomar mais água, é fazer uma maquiagem leve, né? É usar um esmalte de outra cor, né? Então, assim, é o se permitir, né? É dar o direito de fazer algo que vai te fazer bem. Não só olhar para o que o outro possa pensar também nisso, né? Ah, porque o filho. Ah, obrigada, Catrine, tá falando maravilhosos, ó, obrigada. Obrigada. Então, assim, é a gente se olhar, né? Se permitir realmente, que nem tu falou. Então, assim, para nós darmos já ir para o finalzinho, né, da nossa live de hoje. Tu quer deixar algum recado, Elenir, para nossas Olha, meninas? para vocês continuarem nos acompanhando, né? Para vocês vão tendo clareza da nossa proposta, o que, que é essa nossa sequência de lives, que a outra vai ser transformar, o título da nossa próxima live vai ser transformar. Então, continue nos acompanhando, a gente vai estar divulgando no Instagram, principalmente, nas nossas redes sociais, No nos stories, Facebook? para vocês acompanhar a data e que vocês, então, Uhum, porque como eu digo, o nosso desenvolvimento, nosso aprimoramento não acontece com uma live, uma palestra, um grupo. A gente mesmo sabe, né, Sônia, a gente está é. fazendo a mentoria, a gente está fazendo, renovou, porque é uma constância. Nós precisamos de constância na nossa vida, Uhum. em tudo naquilo que a gente quer transformar, né? Se renovar. Então, é que vocês continuem conosco, nos Uhum. acompanhando, e muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Aqui, ó, falei dela, ela apareceu, a Maria Helenice Beckman, lá de Santo Ângelo, nossa conterrânea lá, Elenir. Ah, é. Amei, amei. Muita energia maravilhosa. Obrigada, Elenir. Elenir. Helenice, eu chamo ela de Helene. É que quando eu vou ler o nome inteiro, eu tenho que me cuidar para não chamar de Helene, né? Mas, Lene, obrigada pelo carinho a todos, né, que entraram, saíram. A gente sabe que é um horário que muitas pessoas estão se organizando, né, para descansar, finalzinho do dia. Mas a gente agradece muito, verdadeiramente, né, quem pôde estar aqui até o final. E, como a Helene falou, toda semana, a partir de hoje, a gente vai fazer uma live em relação a isso. Hoje foi só uma pincelada do que a gente vai falar durante essas lives, porque o conteúdo realmente é denso, né? E numa live, duas, três é pouco para isso. Por isso que a gente vai formar aos poucos aí um grupo VIP, que vai ter mais informações em relação a esse tema, né? Então, assim, a gente pede para que todas vocês que estão aqui, porque mulheres levantam mulheres, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, mulheres ajudam mulheres, e quando tu tá numa frequência, quando tu tá numa energia, que nem diz a Helenice aqui, boa, uma energia maravilhosa, né, nessa egrégora, né, a gente forma uma egrégora,
Então, quando a gente está todo mundo junto, caminhando para o mesmo lugar, pelo mesmo caminho, a gente se fortalece e a gente consegue caminhar com maior leveza, com maior facilidade. E quando uma cai, a outra levanta. E às vezes nem cai, a outra já levanta antes da outra cair, né? E eu gostaria de ler um significado de uma palavra, né, que é tema das minhas lives sobre envelhecimento, sobre saúde mental da pessoa idosa, que é esperançar, né, para nós terminarmos a nossa live. E esperançar não significa apenas esperar, mas sim envolve agir ativamente para que algo bom aconteça, juntando-se com outros para construir o futuro e não desistindo. Trata-se de ter fé e confiança no processo, estimulando a si e aos outros para realizar o que deseja, né? Então, o nosso intuito, né? O nosso grupo, ele é para isso, ele é para esperançar, para nós esperançarmos, né? Que é agir ativamente, né? Juntando-se com outras pessoas para construir algo melhor, né? Não desistir. Se alguém quiser desistir, a gente está lá para segurar. Ter fé em que algo melhor está por vir, né? Ter a confiança no processo e em si mesmo, né? Então, é uma palavra que Paulo Freire, eu acho que cunhou, né? Então, é isso. Vamos esperançar, né, nas nossas vidas, nas vidas dos outros. E, mais uma vez, a gente pede para que vocês compartilhem, né? Se mantenham ligados no nosso Instagram, no Facebook, para que vocês não percam o que vier de melhor aí daqui para frente. Certinho? Fala teu arroba para todo mundo te seguir, quem não te conhece. O meu arroba é a psicóloga Maria Elenir. Isso. E quem quiser ser mais fácil ainda, clica em cima aqui do nomezinho, ó, tá escrito live. Do lado tem uma flechinha para baixo, assim. Clica ali que vai aparecer o meu, que é Sani Farias Psico, e psicóloga Maria Elenir. Então sigam, né? Quem não me segue, me segue. Quem não segue a Elenir, segue ela. E vamos juntas, que nós juntas a gente brilha ainda mais. É isso aí. Beijo, fiquem muito bem, uma boa noite, bom descanso a todas. Muito obrigada. Obrigada tchau. Tchau, tchau. Lene, tu tá aí? Espera um pouquinho. Lene, se tu tiver aí, tira um print da nossa tela, ou a Catrine. Vamos fazer um coraçãozinho, Elenir, para nós colocar na nossa capa. Me diz quando deu. Alguém deve ter tirado. Pronto. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Zé. Tchau, tchau. Tchau, tchau.